Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eliana Ribeiro, da página Modelagem e Costura lá no Facebook e do canal aqui no YouTube Eliana Ribeiro Modelagem. O vídeo de hoje, mais um vídeo da série Fura Fila, né? É atendendo aos pedidos aí deixado nos comentários. Ultimamente eu só tenho mesmo conseguido fazer vídeos assim, porque tá complicado para mim fazer vídeo para o YouTube, mas os pedidos, como eu falo, né? Eu sempre quero atender o mais rápido possível. Então deixaram aí um pedido de como fazer saia godê, tá? Então, saia godê, existem pelo menos 4 tipos de saia godê, sabe? Então eu pensei assim, não dá para eu responder escrevendo, então eu vou responder em vídeo e aí não custa nada, né, compartilhar aí no canal, que eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas também. Tá? Então nós vamos falar hoje sobre saias godê, modelagem, como a gente vai fazer a modelagem. Vocês vão ver que é bem simples, mas a única preocupação na modelagem vai ser a hora de calcular o valor da cintura, tá? Porque dependendo do tipo de saia godê que você escolher, vai ser um cálculo diferente para a medida da cintura. Para a saia godê, você só vai precisar de 2 medidas, que é a medida da cintura, tirada sem folga, tá bom? E também o comprimento da saia. Então é só isso. Vocês podem imaginar então que a modelagem é muito simples. A única coisa que vocês precisam se atentar é ao cálculo da cintura, como calcular a cintura. E claro, né, eu não vou usar nenhum gabarito, não vou usar nenhum esquadro, vai ser uma modelagem livre, né, que é a minha formação, né? A minha formação é na modelagem livre, os outros métodos eu fui estudando depois, mas a minha formação original é na modelagem livre mesmo. Então vai ser saia godê na modelagem livre. Então na próxima parte agora a gente vai ver quais os tipos de saia godê que nós vamos trabalhar hoje. Então hoje nós vamos ver 4 tipos de saia godê. Qual a diferença entre elas? A quantidade de roda que a sua saia vai ter. Então, quão rodada ela vai ficar. Então, nós temos, eu vou dar daqui a menos rodada até a mais rodada, tá? Então, o primeiro tipo de saia godê que a gente tem é o godê de 1/4. Tá? O godê de 1/4, ele é praticamente igual a uma saia evasê ampla. Tá? Só que a saia evasê ampla você precisa de todas as medidas, né? Cintura, quadril, profundidade de pence, altura de quadril, você precisa disso tudo para fazer a saia em evasê amplo. E na godê não vai precisar. Então, para quem prefere uma coisa mais simplificada, sem tantas medidas, aí faz a godê de 1/4, que ela vai ficar bem parecida com a saia evasê ampla, tá? Então, essa vai ser a primeira que nós vamos ver. Depois nós vamos ver a saia meio godê, tá? A saia meio godê, ela é que basicamente é a base do cálculo geral de todas as outras, tá? Porque é a numeração que a gente vai usar no cálculo da saia meio godê que influencia o cálculo de todas as outras, e aí a gente vai ver aí mais para frente. Daí vem o godê de 3/4. O godê de 3/4, ele tá entre o meio godê e o godê total. Então ele também tem uma boa roda, uma roda bem grande também. E aí a gente tem a godê total, que se chama godê total ou godê guarda-chuva, né? Que ele é bem grandão. E dependendo da quantidade de tecido que você tiver, você pode fazer ela inteira, sem costura nenhuma. A aula inteira é com conteúdo, né? Eu não fico no blá blá blá, é conteúdo do começo ao fim, então assistam ao vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, tá bom? Então, esses são os 4 tipos que a gente vai ver nessa aula, e aí vocês vão escolher qual que vocês gostam mais, né? E daí podem variar bastante, só com uma aula vocês já vão poder variar aí em um monte de modelos diferentes. Então eu vou fazer na miniatura,
mas tudo na proporção, tá? Eu vou fazer na miniatura, mas tudo no tamanho proporcional. Você vai fazer exatamente o que eu fizer nessa aula, você vai fazer exatamente com a sua medida, que vai dar certo, tá bom? Mesmo fazendo na miniatura. E, como eu falei, as medidas que você vai precisar: cintura, medida da cintura e o comprimento da saia, tá bom? Então vamos partir agora para cada modelozinho aí de saia godê aí para frente. Bom, então como vocês podem ver nas imagens, a saia godê, ela é circular, né? Ela é um círculo, uma circunferência. E a gente vai dividindo essas circunferências para fazer o tamanho da roda da sua saia godê, né? Então, para os cálculos da saia godê, a gente usa uma regra matemática, que é um estudo de circunferência, né? Então, não cabe aqui nessa aula eu entrar numa aula de estudo de circunferência aqui para explicar as coisas para vocês. O que vocês precisam entender, ou gravar mesmo, né, anotar aí no caderninho, é que para círculos, circunferência na matemática, a gente tem um número mágico, que é o 3,14, tá? Então, esse 3,14 vai ser a base, né, do cálculo para a gente fazer aí as medidas de circunferência, as medidas aí da cintura para fazer a sua saia godê, tá bom? Aí você vai perguntar: Liana, por que é 3,14? Tem um porquê? Tem um porquê. Se você quiser saber o porquê matemático, aí é uma aula de matemática mesmo. Se você quiser saber o porquê de ser 3,14, eu tenho um vídeo lá no meu canal principal, Liana Ribeiro, que é estudo da circunferência. E aí vocês vão entender por que é um número mágico 3,14. Então, se vocês quiserem uma aula de matemática, não é de modelagem, é uma aula de matemática sobre circunferência e por que é 3,14, que é o número padrão aí que a gente vai usar, aí entra lá no livro, vou deixar o link na descrição do vídeo. Conhecimento nunca é demais, né? Mas para nossa aula de hoje, cabe só a gente saber isso, que existe esse número mágico na circunferência, nos círculos, que é o 3,14, tá bom? Então tenham isso em mente na hora que nós estivermos fazendo aí a nossa aula. E esse 3,14 vai ser o número do meio godê, tá? O meio godê é que vai usar esse número mágico aí, 3,14. E aí os outros vão ser tudo com base nisso, tá bom? Então vamos lá. Bom, então eu vou usar a cintura do manequim 40, tá? Que normalmente o manequim 40 é o número que sai mais nas confecções de modinha, né? O número que mais vende na modinha é o 40. Então eu vou fazer aí a nossa medida e tudo com a cintura do tamanho 40. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer aqui um esquadro. Vou fazer aqui 2 linhas em esquadro, tá bom? Então, eu fiz aqui o esquadro, né? A gente sabe que o esquadro é importantíssimo na modelagem, né? Para a roupa não ficar torta e também não ficar fora do fio do tecido, né? Então, tem que estar assim bem certinho. Nós vamos usar a cintura do tamanho 40, né, que é 74, né? O 40 é o tamanho mais vendido na modinha, né? Então, por isso que eu escolhi ele. Então, a cintura do tamanho 40 é 74 centímetros. O comprimento que a gente vai usar é um comprimento que eu gosto, tá? Que é 65 centímetros. Mas o comprimento de saia godê pode ser qualquer um, tá? O cuidado da gente fazer saias mais curtas, mini saias godê, é que elas voam com uma facilidade danada, né? Passou no ventinho, a saia subiu.
Então, o único cuidado é esse, né? Mas que ela pode ser feita de qualquer comprimento, pode. Eu vou fazer no 65, que é o padrão que eu uso para mim, para saias, tá bom? Eu gosto de daí para baixo, eu gosto de saias longas mesmo. Se é curta, eu prefiro bermuda ou saia calça, né? Mais curtinho, eu prefiro saia calça ou bermuda mesmo, né? Saia eu gosto mesmo mais comprida. Mas é gosto pessoal, né? Como eu falei, pode fazer de qualquer tamanho. Então, eu falei do número mágico na matemática, né? Que é o 3,14. E o cálculo de 3,14 é usado na saia meio godê, né? A saia godê de 1/4, ela é a metade da saia godê. Então, se ela é a metade da saia godê, é só pegar esse número de 3,14, pega o 3,14 e divide por 2. Então, a gente tem aí 1,57. Então, para fazer o godê de 1/4, você vai pegar a medida da cintura e vai dividir por esse valor de 1,7 que eu encontrei para fazer o godê de 1/4, tá? Então, como eu falei, eu estou usando a cintura tamanho 74 centímetros. Então, eu vou pegar os 74 centímetros da cintura e vou dividir por esse número, que é 1,57. 1,57. E aí eu encontro o tamanho de 47,1. Vou arredondar, botar aqui para o 47,1. Então, esse é o número que eu vou usar aqui para fazer a modelagem da saia godê, tá? 47,1. Aí você vai pegar a sua cintura, dividir por 1,57, que você vai encontrar a sua medida, ok? Aí você me diz, Liana, 47,1, eu não posso botar só 47? Nesse caso da saia godê de 1/4, pode, tá? Pode botar só 47, porque é o godê de 1/4, a roda é menor. Não vai dar muita diferença depois no valor total da cintura. Mas quanto maior for o godê, mais preciso você precisa ser nessa medida. Se der 1, se der 0,1, se der 0,2, usa, tá? Não custa nada. Na régua tem essas divisões todinhas direitinho, tá? Na fita métrica também tem. Então, usa mesmo o vírgula, o que aparecer, tá? 0,1, 0,4, 0,8, usa, tá? Porque quanto maior o godê, mais diferença isso vai dar no valor total da cintura, tá? Então, nessa aqui, como a roda é bem pequena, né? Como eu falei, é quase que um evase amplo, então o ideal é você usar o 0,1. No meu caso aqui, eu vou usar o 0,1, 47,1. Mas nesse primeiro aqui, você pode arredondar, que não vai dar muita diferença não. Eu arredondaria sempre para menos, tá? A não ser que já seja assim, 47,8, 47,9. Aí arredondar para 48, tá? Ela vai ficar maiorzinha, mas aí você pode contar aí como uma folguinha de vestibilidade, né? Mas eu pessoalmente arredondo para menos. Mas, para ser sincera, não aconselho arredondar. Deu 0,1, deu 0,2, usa, tá? Não custa nada, é só contar os pontinhos lá na fita métrica. Então, tenho que pegar essa medida de 47,1 e marcar um semicírculo aqui, um quarto de círculo aqui nesse esquadro que eu fiz. Então, eu vou pegar aqui 47,1 e vou marcando. Aí eu vou marcando, acompanhando assim como se fosse um círculo, né? Mas sempre botando aqui o 47 e marcando a cintura. Isso que eu tô fazendo é a marcação da cintura. Tudo com 47,1.
Então tá pronta aí a minha cintura. Você pode fazer à mão aqui acompanhando os pontinhos, ou pode vir com uma régua de curva, né? E vai fazendo o desenho. Mas aqui já tá? Essa é a minha cintura da minha saia godê. E daí, o que você precisa fazer? Botar o comprimento só. Né? Então, depois que você já tá com a cintura marcada, a única coisa que falta é colocar o comprimento. Eu não sei se o comprimento que eu quero vai dar aqui no papel, nem pensei nisso na hora que eu falei que eu queria fazer com 65 centímetros. Deixa eu ver se vai dar. Você vai pegar a medida do comprimento e vai pegar a partir da cintura, tá bom? Não é a partir do topo. Então, eu vou tentar fazer 65, eu vou botar 50, tá, gente? Eu vou botar 50 centímetros por causa da minha reguinha. A minha reguinha vai só aqui até 50, tá bom? Então, eu vou botar 50 centímetros mesmo de comprimento, que ficaria, no meu caso, acima do joelho, logo no joelho para mim, né? Ficaria assim, de 50 centímetros. Então, vamos lá. Vou botar 50, então, de comprimento. Aí, eu venho aqui e vou marcando 50 por toda a minha cintura, ó. Tô marcando 50 centímetros por toda a cintura. Então, nas próximas saias, isso aqui eu já não vou fazer mais, tá? Porque isso vai se repetir em todos os modelos. Eu vou pegar o comprimento de 50 centímetros e vou seguindo a circunferência aqui da cintura. Então, nas próximas saias, nos próximos modelos, esse processo eu não vou fazer mais, para o vídeo ficar mais ágil, né? Não ficar muito longo. Então, nessa primeira eu vou fazendo assim, bem explicadinho, e o que for repetido nas outras eu não vou fazer mais. Então, tenho aqui a minha saia godê, tá? Aí você vai seguindo, aí o processo todo, vai fechando aí o nosso círculo, né? Nosso 1/4 de círculo. Então, aqui tá pronta, gente. Tá pronta a saia godê de 1/4. E eu fiz devagarzinho, né? Explicando. Então, indicações do molde, tá? Essa parte aqui vai ser não vai ter costura. Aqui não vai ter costura. Então, aqui vai ser o fio, tá? A gente pode se guiar aqui que vai ser o fio. E aqui não vai ter costura. Nós só vamos ter costura aqui. Então, aqui você vai acrescentar 1 centímetro de margem de costura. 1 centímetro. Isso também em algumas vai ser a mesma coisa, tá? Mas isso aqui já como vai variar, eu ainda vou fazer em mais vezes. Então, tá aqui, ó, a margem de costura. Aí, na cintura, você pode botar 1 ou 1,5, dependendo do acabamento que você vai fazer, né? Se você vai fazer 1 ou 1,5. Quando é cós, às vezes eu prefiro 1,5. E aí, quando é revel ou cós anatômico, eu ponho só 1, tá? Então, aqui eu tô botando 1 só como um padrão. Cós reto pode ser 1,5. E revel e cós anatômico pode ser 1. Ah, então tá aqui, margem de costura aqui também. A bainha de uma saia godê, o ideal é que seja aquela bainha bem estreitinha, tá? Então, eu colocaria também só 1 centímetro na bainha. Isso sim, vai ser igual para todas, tá? Então, só vou colocar nessa.
né? Que aí você faz aquela bainha de vira meio, né? É o que eu prefiro. Uma bainha bem curtinha, bem estreitinha para a saia godê, tá? Então, isso aqui se repete, vai se repetir em todas, tá? Em todas, eu colocaria a mesma bainha, então em vídeo eu só vou fazer nessa daqui, e aí nas próximas eu não vou fazer mais, tá bom? Então, a gente já tem aqui a nossa bainha aqui de 1 centímetro. Pronto, tá? Então, já tá com margem de costura, aqui vai ser o fio, não vai ter costura aqui, só vai ter costura aqui. Essa costura fica nas costas e aí você aproveita para colocar o zíper, tá bom? Então, essa saia aqui, deixa eu escrever de frente para mim, depois eu viro para vocês. É o godê de 1/4. Você vai cortar ela com o tecido aberto, não é com o tecido dobrado, tá bom? E vai ser só uma vez tecido, ok? Vai ser só uma vez tecido. E aí você tem aí o seu godê de 1/4, uma vez tecido. O corte é normal, tá bom? É só cortar mesmo aqui e pronto, não tem que dobrar papel, não tem que fazer nada, tá bom? Então, nós terminamos aqui a modelagem da saia godê de 1/4. Bom, então vamos agora para saia meio godê, né? Então, a meio godê, como eu falei, é a que usa o número mágico aí, o 3,14, tá bom? Então, como eu falei, a gente está fazendo para o manequim 40, que a cintura é 74 e o comprimento aqui para miniatura, né, para ficar mais fácil para mim, eu mudei para o comprimento de 50 centímetros, né? Só por causa da minha reguinha, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar novamente essa cintura de 74 e vou dividir pelo número mágico 3,14, tá? E aí eu encontro a medida de 23,5, tá? Então, eu vou fazer com 23,5 a cintura. Não mexa nisso, tá? É 23,5, faz 23,5. A partir de agora, né, eu não aconselho mesmo a arredondar, fazer arredondamentos. Usa o vírgula número tal que aparecer, tá bom? Lá no de 1/4 até dá para fazer, né? Dá para fazer um arredondamento aí, mas já a partir do meio godê em diante eu não recomendo mesmo, tá? Então vamos lá. Aí você vai pegar o valor que der lá na sua calculadora, né, da sua cintura dividido por 3,14 e você vai fazer aquele 1/4 de círculo de novo. Então, eu vou pegar aqui o meu 23,5, e vou fazer a minha roda aqui, sempre com 23,5, no meu caso, né? Que foi o resultado que deu para mim. 23,5. E vai indo. Pronto, tá aí, né? Então, a parte principal já tá pronta. O que a gente vai fazer agora? Colocar o comprimento, né? O comprimento, como eu falei, é a partir da cintura, não é a partir do topo do esquadro, não, tá? É da cintura para baixo. Então, da cintura para baixo, vou botar os meus 50 centímetros, né? Por conta aqui da minha reguinha.
E aí, como eu falei, isso é igual para todas as saias. Então, vou fazer 50 seguindo toda essa circunferência aqui da cintura. Bom, então, fechei aqui a barra da minha saia. Já apliquei 1 centímetro aqui de margem de costura, de bainha. E já apliquei aqui também 1 centímetro de margem de costura na cintura. Então, agora, essa daqui, vamos ver as marcações. Essa aqui é um godê meio, né? Meio godê. Então, vou escrever aqui que essa daqui é meio godê. Um dos lados vai ser o fio e a dobra, tá? Então, eu vou determinar que é esse aqui. Aí qualquer um dos dois, tá? Eu vou determinar que esse aqui é dobra do tecido e fio, tá bom? Então, a de 1/4 você corta com tecido aberto, né? E essa de meio godê você corta com tecido dobrado, tá bom? Então, aqui vai ser a dobra e aí aqui que a gente vai ter a costura. Então, aqui eu vou colocar 1 centímetro, né? Vou colocar aqui 1 centímetro de margem de costura nesse lado aqui, igual eu fiz na de 1/4, né? E aí, novamente, essa costura vai ficar nas costas, e aí você aproveita essa marca, essa costura nas costas, para colocar o seu zíper, tá? Então, o molde fica bem parecido com a de 1/4. A diferença é que tem que ser colocado na dobra, tá? Na dobra do tecido. Então, nós fizemos aí um meio godê no tamanho 40. Bom, então agora nós vamos fazer o godê de 3/4, né? Então, eu tô fazendo com a cintura do manequim 40, que é 74 centímetros, e o comprimento, por escolha própria, eu tô usando 50 centímetros, né? O comprimento vocês que vão decidir. Então, o godê de 3/4 nada mais é que o meio godê mais 1/4, né? Então, o meio godê era aquele número mágico do 3,14. E mais 1/4, né? 1/4, como a gente viu lá no começo do vídeo, era 1,57. Então, agora eu tenho que dividir a cintura por 4,71. Então, é por esse valor que você vai dividir qualquer cintura, tá bom? Então, eu tô pegando 74 e vou dividir por 4,71. Então, eu tenho que fazer agora a circunferência aqui da cintura com 15,7, tá? Relembrando, nesse momento não é mais para arredondar, tá? É 15,7, vai ter que fazer 15,7, tá bom? Senão depois dá defeito, ok? Então, vamos lá, vou fazer 15,7 por todo o redor aqui do meu esquadro, que eu já tinha feito, né? Vocês viram que eu já adiantei fazendo aqui o meu esquadro. Então, é importantíssimo fazer isso, tá? O esquadro. Então, fiz aqui a minha cintura. No caso do tamanho 40, é 15,7. Eu preparei para vocês uma tabela já com todos esses cálculos prontos, tá? Para o tamanho, se não me engano, do 34, deixa eu ver aqui se eu não estou enganada, do 34, não, do 36 até o 56, que é o modinha, né? O estilo modinha. Então, já preparei uma tabela todinha com esses cálculos, do 36 até o 56,
E para quem prefere a numeração em letras, né? Eu preparei também do PP até o EXG. Então são muitos tamanhos aí de manequim. Eu fiz todos os cálculos para 1/4, meio, 3/4 e godê total. Então eu montei uma tabela e ela está disponível para encomendas, tá? Ela é projeto de venda. Se vocês quiserem adquirir essa tabela, para não ter que ficar fazendo esse cálculo todo que eu estou passando, principalmente para quem faz roupa pronta, né, para vender. Quem faz roupa pronta para vender precisa ter padrões, né? Então eu já fiz uma tabela com todo esse padrão dos cálculos da saia godê, para você não precisar calcular, porque quem quer fazer roupa pronta para vender precisa de agilidade, não é mesmo? Então, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês adquirirem, se vocês quiserem encomendar essa tabela para vocês. Já está prontinha, já está lá guardadinha lá e a gente envia por e-mail, tá bom? A gente envia por e-mail. Então, tem o link aí na descrição do vídeo para vocês adquirirem essa tabela. Se não quiser, né, gastar um dinheirinho aí com a tabela, é só seguir a aula que vai dar certo também, tá? Então tá aqui, né, aqui é 1/4 do círculo aqui já da cintura. O que eu tenho que fazer agora? Aplicar o comprimento, né? Eu escolhi, por causa da minha régua, o comprimento de 50 centímetros, né? Então eu vou fazer aqui 50, seguindo a circunferência da cintura até chegar aqui ao final. E aí eu vou adiantar porque eu já fiz isso nas outras partes do vídeo. Bom, então eu tenho aqui já a barra, já botei 1 centímetro aqui para a bainha, já botei 1 centímetro de margem aqui para a cintura. Esse godê de 3/4, a melhor maneira de posicionar esse molde no tecido é replicando esse molde, fazendo ele no formato mesmo da saia, né? Porque aqui a gente só tem uma parte dele, né? No de 1/4 era assim mesmo, que a gente colocava no tecido. No meio godê era assim mesmo, mas só que tinha que pôr na dobra do tecido. Esse aqui, a melhor opção é você refazer um molde, botar o molde mesmo total no formato do godê 3/4, tá? Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu vou ver se eu consigo aproveitar ao máximo esse papel ainda, para não gastar mais papel. Então eu vou cortar aqui um pouquinho aqui a minha saia, meu molde. Esse aqui é o meu molde inicial, né? E aí eu vou colar aqui mais um papel. Deixa eu pegar aqui a minha fita crepe. Bom, então eu vou pegar aqui a fita crepe e vou colar um pedaço de papel aqui no meu molde. Colei aqui. E aí eu vou recortar mais um pedaço. Vamos ver onde é que eu posso aproveitar aqui o papel, ver se dá para aproveitar o papel. Será que esse cabe? Cabe. Então, vou colar um pedaço de papel aqui. Eu vou fazer assim um L, tá vendo? Deixa eu chegar mais para cá. Eu tenho que fazer assim um L. Um papel para cá, para esse lado do esquadro, e um papel para cá, para esse lado do esquadro aqui, tá? Então, vou colar aqui. Tomara que dê mesmo. Senão eu acho que esse aqui não vai dar, não. Deixa eu ver se assim dá. Vamos ver. Esse papel aqui acho que não vai dar, não. Deixa eu pegar um... Deixa eu dobrar aqui para ver até onde eu posso cortar. Posso cortar até aqui. Vamos ver se eu consigo aproveitar mais o papel. Até onde eu consigo aproveitar.
Senão eu vou ter que arrancar outra folha do bloco. Eu acho que essa parte aqui vai dar. Então eu venho, colo aqui. Do jeito que você possa ver a linha original, tá? A fita crepe é boa porque a fita crepe é transparente, né? Então eu consigo ver bem aqui. Ele é igual um papelzinho fino. Aí eu tô conseguindo bem ver a linha aqui, tá? Porque eu vou ter que dobrar. Eu vou ter que dobrar agora justamente na linha do esquadro, ó. Vou dobrar o papel na linha do esquadro. Aqui também vou dobrar o papel na linha do esquadro. Com papel de molde, isso fica mais fácil, porque o papel de molde é molinho. Esse aqui é um papel bem durinho do meu bloco. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu tô aqui e vou cortar. Vou cortar aqui o tecido. O tecido não, o molde, né? Para ele ficar exatamente como vai ser posicionado no tecido. Já cortei já com a bainha. E aqui, ó, já vou cortar com a margem de costura. Vamos ver se deu certo. Porque nessa de ficar tentando economizar papel, às vezes dá errado, né? Então, vamos lá, vamos ver se deu. Deu certinho, ó. Então, esse aqui é o molde. Tá aqui o nosso molde, ó. 3/4, tá vendo? Por isso que é godê de 3/4, ó. 1, 2, 3. Então, são 3/4 que a gente tem aqui. Então, como que você vai marcar isso aqui? Você vai botar com o tecido aberto e vai ser uma vez no tecido. Tecido aberto. Então, esse aqui é o godê de 3/4. Tá? Então, você já tá com o molde inteirinho e aí você vai colocar ele assim com o tecido aberto, uma vez no tecido só. Como eu tive que fazer esse quebra-cabeça aqui do papel, ele não tá com margem de costura aqui, tá? Então, ou você pega um papel, deixa eu tirar um biquinho aqui que se formou aqui. Ou você vai pegar e colar um papel para botar margem de costura nesses dois lados aqui. Ou você põe no tecido, tá bom? Então, vou botar aqui, que tem que botar mais 1 centímetro para costura. E aqui também tem que botar mais 1 centímetro para costura. Tá? Porque eu botei aqui em toda a cintura já tem. Em toda a barra já tem a bainha, mas aqui ainda falta costura para fechar aqui. E aproveitar, usar essa costura nas costas e aproveitar para colocar o zíper, tá? Então, assim que vai ficar o nosso godê de 3/4. Bom, então agora vamos para o nosso último modelo, que é o godê total, né? Então, vocês lembram que o número mágico 3,14 era para o meio godê. Então, o meio godê que a gente usava o número 3,14. O godê total é o dobro, né, do meio godê. Meio, o total é o dobro. Então, eu pego esse 3,14 e multiplico por 2.
Então, eu chego ao número de 6,28. Então, esse é o número para você calcular a cintura do godê total. É 6,28. Então, eu estou trabalhando com a cintura do tamanho 40, que é 74, né? E aí, eu vou pegar o 74, você vai pegar o valor da sua cintura aí e vai dividir por 6,28. Então, 74 dividido por 6,28. Então, eu tenho agora um total de 11,7. Gente, nesse godê total, não pode mesmo, tá? Arredondar, porque vai dar muita diferença, tá bom? Pode acontecer de diferenças até de 2 centímetros, sabe? Então, muito cuidado, tá? Nesse godê total, respeite bem o número após a vírgula. Então, eu tenho que fazer aqui aquele meu quarto de circunferência, no meu caso com 11,7, né? Então, vou botar aqui 11,7 e vou fazer aqui todo meu um quarto aqui de círculo, né? 11,7. Aqui. 11,7. Aí eu já tenho a minha cintura pronta. O que a gente tem que fazer agora? Comprimento. O comprimento é a partir da cintura, não é do topo, como eu já falei, né? E eu tô botando 50 centímetros, né? De comprimento. Então, eu vou seguindo a cintura, a curvatura da cintura e vou botando 50 centímetros até o final. Como eu já fiz isso, eu vou adiantar para a gente continuar a aula. Bom, então, tô aqui, já fiz a barra toda, já botei a bainha, já botei a margem de costura na cintura, tá? Então, tô com o molde aqui já meio caminho andado. Não tem mais cálculo nenhum aqui. Então, como que a gente vai aplicar isso aqui no tecido, né? Você pode já fazer um molde inteiro, como o de 3/4 que eu fiz, eu achei que era melhor já fazer no molde, ou você já pode fazer direto no tecido com esse molde aqui que a gente tem. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu vou recortar o meu molde, deixa eu escrever aqui, que é godê total, para eu não me confundir, que todos estão bem parecidos, né? Sempre é esse formato aqui. Então, esse aqui eu já sei que é para um godê total. Então, vou cortar aqui tudo. Então, eu vou mostrar no papel, mas o que eu vou fazer no papel, você pode fazer no tecido também, tá? Eu já deixei vincado para me facilitar. Então, você tá com tecido, né? Eu vou fazer no papel. Como que você vai preparar o seu tecido ou o papel, se você quiser fazer o molde mesmo inteiro no papel? Você vai dobrar num sentido e depois dobrar no outro, entenderam? Vou repetir, ó, tecido aberto, todo aberto, né, sem dobra nenhuma, abriu todo o tecido, aqui tá a orelha, aqui tá a orelha, tá? Então, você vai dobrar em um sentido, aí depois você dobra no outro, e aí você vai posicionar o seu molde nessa quina que se forma aqui com as duas dobras, tá? Então, você vai pegar e vai botar assim, olha, nivelado com essa dobra e nivelado com essa dobra aqui. E aí, você vai fazer o recorte.
Aí tem que prender bem o molde, porque pequenininho dá para eu segurar assim com a mão, né? Mas se for no papel grande, ou então no próprio tecido, aí tem que prender bem esse molde em cima. E aí agora eu corto aqui. E aí a mágica acontece, olha. Eu tenho o godê total, tá vendo? Você consegue isso no papel e esse mesmo efeito que você vai conseguir no tecido, tá bom? Desse jeito assim, você consegue um godê total sem costura, né? Assim, é godê total sem costura. Ah, Liana, então como é que eu vou colocar o zíper? Para colocar o zíper, você vai precisar fazer uma abertura do tamanho do zíper e aplicar o zíper assim, né? Aplicar o zíper sem abrir a lateral inteira, tá bom? Então, né, no YouTube tem várias pessoas ensinando a fazer isso, aplicação de zíper, assim, sem estar com o corte inteiro na roupa, tá? Agora, se for uma saia um pouco mais longa, ou se a cintura for um pouquinho maior, que vai forçar também a saia a ficar com uma roda maior, é muito difícil encontrar tecido que você consiga cortar desse jeito, tá? Então, qual é o meu conselho? Transformar o godê total, em vez de fazer o godê total, faz 2 meio godê. E aí põe aqui, ó, mais 1 centímetro para costura, aqui também mais 1 centímetro para costura, né? E aqui também, ó, mais 1 para costura, mais 1 para costura. E aí a costura vai ficar nas laterais, da saia. E você pode aproveitar e botar o zíper na lateral esquerda, né, da sua saia. E aí aproveita o zíper. Aí sim você vai conseguir aproveitar mais tecido, porque é muito difícil encontrar um tecido com uma largura suficiente que dê para fazer uma saia assim mais longa, né? Infantil dá, saias mais curtinhas provavelmente dê, você tem que ver na hora se vai dar. Mas para uma saia mais longa é praticamente impossível. Tem até alguns tecidos já preparados para isso. Pode procurar na internet. Tecido para godê total. Aí você vai comprar um tecido que vai servir só para isso, né? Só para fazer esse godê total, tá bom? Mas se quiser fazer um godê total, mesmo sem tanto tecido assim, faz 2 meio e costura nas laterais. Fica com as laterais costuradas, tá? Então assim nós terminamos, né, o godê total. E aí vamos para as nossas considerações finais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, né, dos 4 tipos de saia godê. Espero que a colega, né, para quem eu fiz esse vídeo, consiga entender também e tenha gostado da aula, tá? Então, se vocês gostaram, não deixem de curtir e compartilhar, tá bom? Então, reforçando, né, eu criei uma tabela com todos esses cálculos, né? Desde o tamanho 36 até o 56, do PP até o SG. Então, tá tudo bem detalhadinho lá na minha tabela, tá? Ela é bem baratinha, é só uma ajuda de custo mesmo aí para o canal. E vai poupar muito o trabalho de vocês. Eu já tive todo o trabalho, calculei tudo para vocês e tá todo prontinho lá, tá? Então, não deixem de clicar no link lá na descrição do vídeo para adquirir a sua tabela e me ajudar também, né? Vai me ajudar muito também a contribuição de vocês aí para o canal, tá bom? Então, gente, muito obrigada por assistirem, tá? Tchau, tchau e até a próxima!